esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Caminhos Errados. Caminhos errados é bem importante assim a pessoa ir observando, porque tem um ensino de Jesus que fala assim: ide e agir de acordo. Quer dizer que a pessoa tem que agir na vida do jeito que ela é por dentro. Para voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar assim, que tem que ser polido, coerente, perseverar no caminho da luz. Se está desorganizado, se não está agindo de acordo, fica bem fácil assim da gente ver na vida diária, na moradia. Se a criança não está agindo de acordo com a norma interna da moradia, ele é orientado. Se a criança não fez a lição de casa ou fez de qualquer maneira, se dá para falar com a criança, os professores falam. Se não dá para falar com a criança, por isso que existe reunião de pais. Chama os pais e cada pai ouve o que está acontecendo naquele ambiente de ensino. Aqueles que estão agindo de acordo com o ambiente de ensino são elogiados. Aqueles que não estão agindo, os pais são notificados. Então há advertência. Os ensinos são assim. Tem as instruções e tem a advertência. E é bem importante, porque se nós não conhecemos os ensinos, como é que a pessoa vai voltar para a pátria do Espírito? Se nós viemos da pátria do Espírito e que nós recebemos muitas referências de que a vida continua, muitas referências que falam que tem o paraíso, que tem o céu, então quer dizer assim, para voltar, a pessoa tem que ter agido de acordo na sua vida. Então ela não pode ser diferente daquilo que ela age. Então naquela profissão ela tem que ser qualificada com aquelas responsabilidades. Os ensinos são para essa finalidade e é bem importante assim. Se nós ficarmos voltados para a matéria grosseira, não pensando na nossa vida interna não tem significação. Nós tínhamos que nos tornarmos mais perceptíveis para ver como se encontra a vida dos nossos ascendentes. E é bem importante assim, porque nós sabemos que o quarto mandamento está relacionado a respeitar o pai e a mãe. É justamente por isso, porque se o pai e a mãe não estão merecendo a consideração, respeitá-lo quer dizer assim, aquele filho, aquela filha tem que cuidar da vida deles de uma maneira melhor, porque fica muito ruim ter um ascendente que não merece a consideração, ter um ascendente que perdeu a saúde. Os ensinos são assim, e é bem importante, porque aquelas pessoas que a gente conhece e que tem muitas e muitas décadas, que apresentam ainda uma saúde, um vigor, e que apresenta uma consideração, são essas pessoas que agem de acordo. Então, agir de acordo. A pessoa tem que observar assim, que é muito fácil caminhar em caminhos errados, porque é muito fácil não pensar, é muito fácil levantar mais tarde, é muito fácil estar com os conhecidos, é muito fácil. Principalmente se não exige nada de nós, porque nas reuniões da empresa, nos aniversários que são comemorados, na reunião da família, não tem nenhum trabalho. E é bem interessante, porque sempre pergunta daquele que não está presente na reunião de família, como ele se encontra na vida material, do seu trabalho, do seu dinheiro, daquilo que ele fez a aquisição, daquilo que ele não pôde manter a aquisição feita, que ele teve que desfazer. Somente assim, mas dentro de nós. Isso é bem importante a gente lembrar assim, dentro de nós, o procedimento que eu estou tendo. Qual é o procedimento para ter aquele saber, para ter aquele posicionamento,
para ter uma melhora da minha compreensão. Então, cada um é que tem que ir observando que ele é que é responsável. Porque os ensinos de Jesus que ele trouxe está sempre assim, está numa condição de possibilitar que a pessoa perceba-se. Isso é bem importante assim. Percepção. Se a pessoa se encontra descuidada, isso é problema da pessoa. E é muito importante a gente ter o conhecimento dos ensinos, porque no caso do primeiro mandamento, como a gente coloca o primeiro mandamento em primeiro lugar, que está bem simples assim, não terás outros deuses ao meu lado, então aquele colega de trabalho, aquele conhecido, ou aquele filho, a gente respeita, mas o respeitar não quer dizer que eu tenha que conviver com ele. O respeitar não quer dizer que eu tenha que continuar tendo esse trabalho. Eu tenho que observar assim a minha perspectiva de vida. Não tem importância a pessoa estar com o propósito dela, que não condiz com o meu propósito. Tem importância sim, que na caminhada da vida a gente vai confirmando assim que é só. Isso fica bem fácil assim. Nenhuma pessoa traz uma informação de como ele teve um entendimento. Sempre traz informação de terceiros. Aquela informação de terceiros, ou eu perguntar de terceiros, fica bem fácil assim. Aquele que tem um trabalho que vem 2 ou 3 procurá-lo, e aqueles 2 ou 3 é conhecido desse que sempre traz o trabalho, quer dizer que aqueles não vieram, e se esse conhecido vem e aquele que o recebe fica perguntando dos outros, então esse conhecido para de ter valor. Então o valor está em valorizar aquele que veio. É isso que a gente tem que entender. Então o primeiro mandamento está sempre assim. Então a minha esperança é dentro de mim. Esse é o procedimento que eu preciso de ter. E temos que lembrar assim, que muitos dirigentes sempre falam assim, que a pessoa sempre poderá ter uma oportunidade, mas a pessoa tem que fazer o esforço para ela ter a oportunidade. Porque quando vai procurar um trabalho, aquele jovem, anteriormente era mais comum assim, o jovem saía para procurar um trabalho e ele encontrava o trabalho. Isso é bem importante cada um lembrar assim. Aqueles seus tutores podem arrumar o trabalho para aquele jovem. Mas se o jovem não for ao ambiente de trabalho, não terá como ele ter o trabalho. Aquelas coisas boas assim que nós ouvimos de muitos dirigentes de igrejas que falam assim, que nós teremos a oportunidade, nós temos que lembrar do caso desse jovem. Nós teremos a oportunidade se eu proceder direito. É bem simples assim. Aquela condição assim, dos mornos serão cuspidos fora. Não tem como ter um aproveitamento. Os mornos não servem. Porque muitas pessoas falam assim que muitos e muitos alimentos não são aproveitados. Não são. Porque quando a pessoa vai fazer a compra do alimento, ela seleciona o melhor. Isso é bem importante assim. O agricultor, quando tira o alimento do solo ou quando tira o alimento daquela árvore, se o alimento já não apresenta bonito, ele já nem manda para o mercado de consumo. Nós tínhamos que fazer essa seleção assim. Aquele criador, se o animal apresenta um enfraquecimento, ele tira do seu rebanho. Isso é físico. Agora nós, caminhando pela criação, nós temos que lembrarmos assim, que seremos selecionados. Então a pessoa pode caminhar no caminho que ela quer, mas se ela não caminhar no caminho correto, é da responsabilidade dela. Então caminhos errados é isso, é a opção da pessoa. Porque o Criador nos possibilitou o começo do certo e o começo do errado. Então aquela condição bem importante assim da pessoa fazer o movimento. Muitos e muitos são bem-sucedidos na profissão, mas
muitos e muitos estudaram de madrugada para ter aquelas informações. Não tiveram aquela condição de limite de esforço, porque tiveram que trabalhar o dia inteiro e fizeram o curso à noite e utilizaram o final de semana para fazer o aprimoramento daquele curso. Para voltarmos para a pátria do Espírito, fazei sacrifício. Essa é a referência que João Batista trouxe. Fazei sacrifício. Se a pessoa coloca todas as outras coisas na frente dos ensinos, ela não tem serventia. Fica fácil assim da gente ver a diminuição da saúde. E tem pessoas que têm diminuição de saúde e que mais de 2/3 da vida fica doente. 2/3 ele trabalhou, fez a aquisição. Não foi direcionando a sua vida, foi caminhando em caminhos errados. Agora, outro terço da vida está doente. E muitos outros, um período curto, próximo de fazer o passamento, também doente. Não tem aquela naturalidade de desprender o seu espírito do corpo. Isso não tem importância a pessoa caminhar em caminhos errados. Tem importância eu. Não tem vínculos de família. A gente sabe assim que não tem. Esse procedimento que o Estado trouxe como vínculos de família, quer dizer assim, a gente vai observando no caso de tios. Quando tem interferência de tios, por exemplo, o irmão interferindo ali na formação do filho do irmão, a mulher do irmão põe um basta. A irmã do irmão interferindo ali com presentes, com outras coisas, a mulher do irmão põe um basta. Quer dizer assim, não tem interferência. Aquela condição bem importante assim, quando fala que os filhos de minhas filhas serão meus netos, porque as filhas têm uma ligação maior com as mães, devido ao fato de muitos itens que acontecem na vida das mulheres. Então elas formam uma amizade. Então nessa amizade, a filha tem os filhos e leva para a avó. Mas no caso dos filhos, a gente vai observando assim que não tem aquele vínculo. Por isso que se fala. Então essa questão de família é muito relativa. Então a pessoa tem que lembrar que a vida dela é individual. E é bem importante a gente saber assim, porque todos nós temos no sangue o sangue daquele que migrou de um outro país ou de uma outra localidade. Então o que acontece? Aqueles filhos deixaram a casa dos pais. Então esses vínculos a gente tem que ter uma consideração, mas tem que lembrar assim que o procedimento é individual. E é bem interessante porque quando são poucos filhos, 2 filhos ou 3 filhos, e é bem interessante porque às vezes um vai para uma região tão distante que não tem como voltar. Volta muito raramente. E devido a isso também os pais não têm como ir visitá-lo. Essa naturalidade que tínhamos que ter para colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Caminhos errados é achar que o ser humano vai nos auxiliar. Aquelas informações que muitos dirigentes de igreja nos trazem, a pessoa tem sempre que lembrar assim, que ela é que tem que ter o conhecimento, é individual. Ela que precisa de voltar para a pátria do Espírito. Isso é bem interessante, mas para todas as coisas na vida, é indivíduo. Porque aquela criança, durante vários anos, ela foi levada na escola. Agora ela vai sozinha. É indivíduo. Agora ela concluiu um curso, ela agora terá que ir para o trabalho. É físico. Voltar para a pátria do Espírito é conhecer o livro na luz da verdade. Caminhos errados, a pessoa acomodar-se, valorizar somente as coisas da matéria grosseira. Então tem as referências, né? A pessoa não lembrou do Criador. Então ela teve tempo, mas ela não lembrou dos ensinos. Agora, como é que ela vai assimilar as informações? Porque para tudo na vida, a pessoa teve que ir. Para o ambiente de ensino, ela foi levada, depois ela foi sozinha. Para o ambiente de trabalho, ela teve que ir sozinha.
para fazer as empreitas que ela quis fazer durante a vida, ter filhos ou não ter filhos, viajar ou não viajar. Ela fez, ela foi. Então quer dizer assim que quando nós desprendemos do corpo de matéria grosseira, para onde nós vamos? Qual o caminho que nós vamos seguir? Então esse desespero que dá dentro de cada um, por isso que muitos têm problema de próstata, por isso que muitos têm problema de rins, têm problema de coração, têm problema de Alzheimer, o comportamento que a pessoa teve, e assim muitas outras disfunções que têm nome. E tem umas disfunções que é bem séria, assim, que se acentua essa disfunção, a pessoa vai perdendo parte do corpo, corta o pé, corta a perna, vai cortando a outra perna, vai saindo ferida que não cura, vai ficando cego. Isso é físico. Caminhou só para fora. Então o que acontece? Agora não tem material dentro, a base, aquele sagrado que nós temos que cultivar dentro de nós. Então o sagrado, caminhos errados, foi a vida inteira caminhando para fora. A pessoa não lembrou nenhum instante de que tem que ter um sagrado dentro da sua moradia para ela estudar o livro Na Luz da Verdade. Tinha que lembrar que durante a vida não adianta ela ir a lugares. É só observar quem já foi, ou ela mesma que vai. Qual é a significação de ir a lugares? É no silêncio, porque tem um ensino muito importante que fala assim: se queres alguma coisa, fecha a porta do seu quarto. E tem outro ensino bem importante que fala assim, que o filho não chega para o pai com 7 pedidos ao mesmo tempo. Ele faz a seleção de um pedido importante, que ele necessita. E mesmo assim, se o pai tem um critério, ele vê se ele pode presentear o filho com aquilo que o filho está pedindo, o pai, a mãe. E se o filho tem merecimento, a justiça. Nós tínhamos que lembrar assim que a justiça do Criador, ela é justa. E ela é firme, porque todas as coisas na criação são firmes e definidas. Aquele animal solto, ele já nasce com uma condição de procurar a maneira de alimentar-se. É bem importante a gente lembrar assim dessa capacidade, e se esse fica enfraquecido, o predador o pega. Agora, como é que nós vamos caminhando pela vida e não vamos fazendo uma referência dentro de nós, se está certo o caminho que eu estou caminhando? Algumas pessoas falam assim, que está feliz com o caminho que ele caminha, que é o caminho que o pai dele caminhou, que é o mesmo caminho que a mãe caminhou. Como é que a mãe morreu? Qual o procedimento que ela teve na velhice? Como é que ela ficou? Qual o saber que ela teve? Tínhamos que ter essa sensibilidade dentro de nós. E é bem importante assim, porque quando nós vemos uma ave no ar, a gente vai observando assim que ela pega a corrente do ar, pelo jeito que ela está indo, a velocidade que ela está indo. Mas mesmo ela naquela correnteza, ela faz o alinhamento com as suas asas. Aquele que fala assim que está feliz com o caminho que ele está caminhando, que é o caminho dos pais, não está fazendo um alinhamento. Se está certo aqueles conceitos recebidos, e o procedimento que ele está tendo de verificar se aquelas informações estão corretas. Porque nós sabemos assim que junta 3 ou 4 pessoas e um fala uma frase, o outro repete, o terceiro já não repete a mesma frase. E muitas vezes o que já ouviu primeiro já muda. Fica bem fácil assim da gente observar. Na empresa que a gente trabalha, a gente dá uma determinação, daqui a pouco um já está fazendo diferente. Esse que faz diferente, muitas vezes ele fica para fora do serviço. Porque ele faz muitas coisas que não é para fazer. Ele quer fazer do jeito dele. Não precisamos trabalhar assim. Precisamos de trabalhar conforme vem a norma. Tem norma tudo. Caminhos errados, é isso. Nós temos que admitir o grau que nós temos. E como nós temos que fazer para melhorar esse grau, esse nível. E existe essa diferença, a gente tem que lembrar assim, que existe graus, porque aquele proprietário é diferente do funcionário. O
Os funcionários são diferentes, tem graduação dentro da empresa nas funções. Tínhamos que lembrar assim. Então aquela condição de achar assim que vai dar certo, que é tudo igual, não é tudo igual, tem norma. Voltar para a pátria do espírito, a responsabilidade é individual. Onde é que a pessoa colocou o tempo dela? Onde é que ela está colocando o seu entendimento? Como é que nós estamos fazendo com o nosso entendimento? É físico, não é mais ou menos. Se a pessoa está achando assim que depois vai dar certo, é indivíduo. Então aquela condição bem importante assim do destino, das exigências, dos ensinos. Toda a nossa vida teria que estar assim em primeiro lugar, o primeiro mandamento. Com isso nós temos que compreender todo o mandamento. Porque se nós não compreendemos todos os mandamentos, não tem significação. Cada pessoa tem que lembrar assim, que cada um tem um destino. E para a pátria do espírito, a pessoa tem que caminhar no caminho correto. Não caminhou no caminho correto, está caminhando em caminhos errados. Isso é bem simples assim. Caminhou em caminho errado, não tem serventia. Tudo tem que ter serventia em todas as coisas. O alimento não ficou preparado direito, não tem serventia. Aquela pessoa está sempre preparando o alimento que não fica bom, ela é substituída daquele setor. Ela pode ter muitas outras qualidades, mas para essa função ela não serve. A prioridade. Onde é que nós vamos colocar nossa prioridade? Então é indivíduo. Respeitar o destino das pessoas. Aquela condição bem importante que a pessoa é que tem que caminhar. Ela pode receber muitas informações, muitos auxílios, mas se ela não utiliza, então é a mesma coisa assim, a pessoa se encontra muito enfraquecida, dá a ela um alimento bem forte, ela não aguenta alimentar. Mas se a pessoa está descuidada, ela não percebe o grau que ela se encontra. Ide e agir de acordo. Essa é uma referência de Jesus. Então, se a pessoa quer melhorar-se, se ela quer voltar para a pátria do espírito, ela tem que ir e agir de acordo. E o agir de acordo a gente sabe assim que é como a pessoa atua de dentro dela. Com os animais fica bem fácil assim da gente ir observando. Os animais aproximam daquele que tem uma irradiação que gosta de animais. Aqueles que ele nem conhece, ele não aproxima. E muitas vezes ele manifesta de maneira violenta. Então a pessoa tem um respeito por jeito que o animal está procedendo. Então nós tínhamos que desenvolver essas condições internas, assim, de perceber como é que nós nos encontramos, como é que nós estamos colocando o nosso propósito, qual é o objetivo que eu estou tendo, onde eu pretendo me encontrar na vida. É individual. Onde é que eu pretendo? Como é que eu preciso chegar para ter aquela condição de ter saúde na velhice, de ter a consideração? Perdeu a consideração, perdeu tudo. Então dirige-se àquela pessoa de qualquer maneira. E é bem grave assim, né? Porque tem algumas pessoas que esse que perdeu a consideração ainda é considerado por aquele. E o que acontece? Aquele também para de considerá-lo. Então o jeito que nós temos que irradiar. Caminhos errados, a pessoa tem que lembrar assim, que ela pode ter muitas referências, que ela pode receber muitas orientações de que tudo vai dar certo. Mas se ela não tiver um procedimento correto, não tem como dar certo. Tem que lembrar que para todas as coisas na vida que a pessoa precisou, ela teve que ir até aquelas localidades. De criancinha, ela teve que ir até o ambiente de ensino. Depois, na fase de adulto, ela tem que ir até o ambiente de trabalho. No caso de amor, fica bem fácil assim da pessoa atravessar o oceano para ir atrás do amor que ela pretende ter. Não tem distância. Mas para irmos para a pátria do espírito, é dentro de nós é que temos que formar a base
a segurança, o destino que eu estou querendo ter para a minha vida e agir de acordo. Então os ensinos são sempre assim, firmes e definidos. A bondade do Criador sempre nos possibilitando os auxílios. As referências que nos trazem, como por exemplo, vai dar tudo certo se eu tiver um procedimento correto. E eu tenho que lembrar assim, eu é que tenho que ir para a pátria do Espírito, não é outra pessoa. Para eu ir, o que acontece? Eu tenho que conhecer o caminho. E é bem importante assim, porque durante a vida de cada um de nós, tem aquela condição de altos e baixos, de muitas coisas que a pessoa tem que trabalhar com ela. Quando a pessoa tem o conhecimento dos ensinos, nos momentos difíceis, vem a solução. Isso é bem importante assim. Então, aquela condição assim de solidão, de desespero, não podemos esperar chegar numa condição assim. Temos que encontrarmos numa condição de estudando o livro na luz da verdade, nos atualizando com as informações. Isso é bem importante assim. Essa atualização com as informações é toda a época da nossa existência. Então não é para um período, é a vida toda a pessoa sendo muito cuidadosa com ela. E lembrar assim, né, que as referências de uma pessoa não está nas coisas externas da vida. Todas as coisas externas, pessoas, bens materiais, prazeres, precisa de ver se dá a ela aquela condição boa que ela precisa quando ela acorda de madrugada. Nos momentos difíceis, a solução é ter o conhecimento dos ensinos. Tendo conhecimento, a pessoa não vai esperar chegar aos momentos difíceis. A intenção. Então, o comportamento de uma pessoa não é como ela está sendo vista, mas a intenção que ela está tendo do comportamento. Então, aquela condição que nós precisamos de gravar dentro de nós, agir de acordo. Essa referência que Jesus nos trouxe, quer dizer assim, o jeito que eu irradio, o jeito que eu faço a manifestação dos meus atos, dos meus pensamentos, da minha fala. Então, quando uma pessoa tem uma fala que não apresenta veracidade, muitos daqueles que estão ouvindo não dão crédito, porque a intenção é outra em relação àquilo que está sendo falado. Se a pessoa tem facilidade de transmitir algumas informações, que é aquela condição bem importante, a pessoa leu o título, aí começa a falar daquilo que estava escrito, do que ela está deduzindo. Mas quando fala para um experiente, ele pergunta logo qual é a vivência que ele tem. Não precisaríamos de sermos perguntados. Nós teríamos que transmitir as informações com uma profundidade, porque existe o tom de voz. Então, observarmos assim o tom de voz que estamos usando. Então, o livro Na Luz da Verdade é a maneira que nós precisamos de ter para voltarmos para a pátria do Espírito. Então, cada um é que tem que fazer um trabalho assim com ele mesmo. Não é para um período, é toda a época da nossa existência. Voltar para a pátria do Espírito, a responsabilidade é individual.